se esconderam nos túneis subterrâneos. Isso foi outro estouro? Caraca, tá com muita bomba. Gente, tá tocando a sirene agora. Isso significa que estão tacando mísseis. E aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou do canal Comendo o Mundo e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: Israel e Palestina. Eu vou entrevistar a Sabrina Razan, é uma brasileira que mora em Israel. A gente se conheceu em uma viagem para Cape Town, na África do Sul, e a gente fez amizade lá e percorreu a África inteira. E como essa situação tá borbulhando muito na mídia, a gente quis trazer para vocês um ponto de vista de alguém que vive no local. Então a gente vai conversar um pouco com ela. Foi até difícil marcar isso, porque todo dia tava tendo bombardeio, a gente tinha que cancelar. Então assim, ó, vocês estão vendo, tô com o cabelo molhado, eu tomei banho porque foi marcado assim na hora. E quero mostrar um pouco pra vocês da visão dela lá, de moradora, né, como está a situação. Lembrando que a gente aqui não tem por objetivo tomar partes de nenhum lado. A gente não quer tomar lados, tá? Ah, Israel tá certo, Palestina tá errado, ou vice-versa. Nada disso. A gente vai tentar falar sobre a rotina dela, os sentimentos dela e como ela tá vendo isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente saber que vocês também gostam desses temas, de assuntos corriqueiros, de geopolítica, de situações que ocorrem no mundo. A gente pode trazer muito mais coisas relacionadas com isso, se vocês gostarem, mas a gente precisa que vocês deixem um like aqui nesse vídeo pra gente entender que esse conteúdo interessa a vocês. Combinado? Então agora eu vou fazer aqui uma chamada com ela e esperamos que vocês gostem desse tipo de conteúdo e que vocês tirem muita informação, que vocês entendam mais da questão triste que a gente está vivendo nesse atual momento no mundo. Vou chamar a Sabrina agora para conversar com a gente. Ei, Sabrina, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, conta pra gente primeiro um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem. Já te apresentei, mas por que você mora em Israel? Então, eu vim para cá a primeira vez há mais ou menos 2 anos atrás. Eu fiz um programa que se chama Massá, é um programa de estágio, é para judeus, especificamente para judeus. Virem para cá trabalhar 6 meses, fazer um estágio na área. E eu acabei gostando, eu fiz esse programa, fiquei 6 meses, eu trabalhava na obra da construção do metrô, como engenheira, né? É o primeiro metrô que estão fazendo aí, não terminou, no país. E depois disso eu gostei daqui, e eu já estava querendo sair do Brasil por, enfim, vários motivos. E aí eu acabei vendo como uma oportunidade. Aqui, para quem é judeu, tem muitos benefícios, eles facilitam muito a vida, o governo dá bastante ajuda, então eu resolvi experimentar, aí eu vim. E você tá há quanto tempo aí já? Tem 10 meses. Daqui a pouco vai fazer um ano. Eu lembro quando você se mudou, né? Lembro das suas fotinhas também. Perfeito, Sabrina. E conta pra gente um pouco da sua rotina atual, né? A gente sabe, pra quem tá assim, entrou aqui do nada, não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Tá tendo um conflito bélico, tá envolvendo aí míssil, bomba, bombardeio. Então, entre Israel e palestinos, basicamente dizendo, a situação é muito mais específica do que isso, né? Tem a questão aí palestinos, israelenses, tem questões de área, faixa de Gaza, conflitos históricos, religiosos, muçulmanos, judeus. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Depois a gente pode fazer um vídeo mais explicativo. E ela mora em Israel e nessas últimas semanas começaram a acontecer ataques e a rotina dela aí começou a mudar com certeza, porque estão sendo lançados vários mísseis em Israel. Então explica pra gente, Sabrina, como que tá sendo assim sua rotina. Eu sei que tem questões aí de sirene que você já contou pra mim, questões de você tem um quarto especial dentro da sua casa, você tá trabalhando, não tá? Conta aí um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu estou numa situação um pouquinho mais complicada do que a maioria do país, porque eu moro, se chama Moshav, é tipo um condomínio, mais ou menos, que é a 5 quilômetros de Gaza.
Então, é muito perto. Então, é um pouco mais perigoso do que o pessoal que mora no centro, por exemplo, Tel Aviv. Eu não estou trabalhando no momento, eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, e o curso é à noite. Então, o que está acontecendo? Toda hora é interrompido, porque quando tem ataque aqui, eles lançam míssil. Tem o sistema de proteção, né, de Israel, que se chama Iron Dome, que ele intercepta os mísseis no ar e não deixa eles explodirem, não deixa eles caírem, eles explodem no céu. Então, toda vez que esse sistema de defesa detecta que tem um míssil no céu, toca uma sirene. E aí a sirene toca em cidades específicas onde eles sabem que o míssil pode cair, não toca no país todo toda hora. E quando toca a sirene, você tem aqui, porque eu moro muito perto, eu tenho 15 segundos para achar um local seguro. Se você estiver em Tel Aviv, por exemplo, são 2 minutos. Para mim, são 15 segundos. Então, você tem que encontrar um lugar seguro. Algumas pessoas têm um bunker na casa delas, que nada mais é do que um quarto, que ele é construído de uma forma mais protegida, são 40 ou 50 centímetros de concreto, e tem a janela de metal, enfim. E isso quem mora em casa. Quem mora em prédio normalmente não tem, só os prédios mais novos. E aí, se não tiver, você tem que descer até o subsolo do prédio, e lá tem normalmente um abrigo comunitário, né? Para o pessoal todo do prédio. Então, o que mudou na rotina? A gente não está saindo de casa, porque aconteceu comigo na primeira noite aqui, eu estava em Tel Aviv, eu estava inclusive no curso lá em Tel Aviv, e aí tocou a sirene e eu estava dentro do ônibus. Então, o protocolo, o que você tem que fazer? Você tem que sair do ônibus e se jogar no chão. Mas não tem muito que você possa fazer, mas rezar, né? Então, aconteceu comigo e é uma experiência ruim, é um sentimento de, tipo, o que eu vou fazer? Se você estiver no bunker, é ok. Mas em situação assim, se você está no carro, se você está no ônibus, é complicado. Então, eu não tenho saído muito de casa, só para coisas extremamente necessárias. E aqui também tudo está fechado, shopping fechado, loja fechada. Caiu um míssil aqui muito perto, numa rede de lojas, e aí depois disso elas não abriram mais. O curso, eles cancelaram as aulas, é no Zoom agora, né? Mas eles cancelaram porque o curso come à noite e estava tendo mais ataque à noite. Então, toda hora você tinha que parar a aula para ir para o bunker, tocava sirene, então eles acabaram cancelando alguns dias. E à noite, para dormir, não tem muito como, porque aqui especificamente foram lançados 850, 860 mísseis em 8 dias. Isso é muita coisa. E então, toda hora que você pega no sono, toca a sirene, você tem que sair, vai correndo para o bunker, volta e dorme, toca a sirene. Então, não dá muito bem para dormir. Entendi. Nossa, tenso mesmo a situação, né? Só para contextualizar, para quem não entender direito um pouco aí da geografia de Israel, ela mora em Israel, né? E ela disse que ela mora perto da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma parte onde mora palestinos. E aí onde ela mora, Israel, nessa parte, né? Moram mais judeus. Então essa parte, os palestinos, eles estão divididos basicamente em 2 territórios que não se conectam. Tem um que é mais perto do Egito, né, que é a faixa de Gaza, e tem lá em cima, perto da Jordânia, que é a Cisjordânia. Então, como ela mora perto dessa área, é uma área mais conflituosa, né, porque os mísseis, eles vêm de lá, né, então a área, e ela diz que tem menos tempo, é mais complicado, então por isso, só para vocês entenderem um pouquinho aí da geografia do país. E recentemente também, né, Sabrina, aconteceu o Dia de Jerusalém, e também na mesma época ocorreu o fim do Ramadã, né? E a gente sabe que para esses novos conflitos acontecerem, esses 2 episódios tiveram aí um papel importante, né? Tanto a questão do Dia de Jerusalém para os judeus, que é uma comemoração, onde eles comemoram a reunificação, né, de Israel e tal, e a parte também dos muçulmanos, no fim do Ramadã, que é o mês sagrado para eles, aconteceu no final, e aí alguns reclamaram que eles achavam, como eles comemoravam isso dentro de Israel, Israel é um país, né, Jerusalém, a cidade principalmente aí, que é sagrada para as 3 grandes religiões, né, para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo.
Então eles têm que conviver, né, nessa mesma área, e aí houve problemas aí durante esse tempo dos dois lados. Em relação a você, nesse tempo de Dia de Jerusalém, de Ramadã, você viu, porque a gente sabe que agora está acontecendo, mas também pode ser agora, né? Você notou, você percebeu, ou desse tempo que você está vivendo aí também, não precisa ser só agora do conflito, porque é um histórico, né? Vai acontecendo mesmo. Você já presenciou alguma complicação assim no meio da rua entre árabes e judeus, ou muçulmanos com judeus? Alguma coisa que você já notou, alguma hostilidade? Então, o que acontece? Israel, em geral, é um lugar muito seguro, que os dois povos vivem em coexistência. O lugar bem problemático é Jerusalém, sempre foi. Então, Jerusalém é misto, você tem muito árabe, muito judeu morando lá, e sempre tem ataque terrorista, sempre tem. Sempre tem um árabe que esfaqueia judeu, tenta esfaquear policial, soldado, sempre tem. Ali na entrada do Muro das Lamentações, é um dos lugares mais complicados. Eles dividem, tem dias e horários específicos em que judeus podem ir lá na mesquita rezar e que os árabes podem ir rezar. Então, é uma área complicada. Mas agora, fora de Jerusalém, também se não for no West Bank, né, que é a parte da Cisjordânia, o resto do país é tranquilo. Normalmente, eles vivem em coexistência bem, assim. Você não vai ouvir muito de atentado terrorista aqui em Ashkelon, por exemplo, que é mais para o sul. Não costuma ter. Pode ter um ou outro, mas não costuma ter. Eu nunca vivenciei nada. Para mim, sempre foi tranquilo. Mas Jerusalém é complicado. Então, nesse dia de Jerusalém, Israel estava comemorando, né, a data da reunificação de Jerusalém, que foi em 1967, e os árabes são contra, né, porque eles clamam por Jerusalém, Israel clama por Jerusalém, enfim. E aí, eu não sei porquê, mas sempre que está no final do Ramadã, ou sempre que está no mês do Ramadã, aqui é mais conflituoso. Israel, em geral, fica mais com os ânimos exaltados. Não sei porquê, mas todo ano é assim. E aí, nesse dia de Jerusalém, acabou tendo esse conflito. Os judeus foram no Muro das Lamentações rezar, e aí os árabes lá resolveram começar, enfim, começou o conflito. E aí inflamou em todas as outras cidades, as cidades que são árabes. Por exemplo, Tel Aviv, você tem uma parte que se chama Yafo, que lá é majoritariamente árabe. Lá também teve muito conflito, começou na rua, árabe atacando judeu atacando árabe, jogaram coquetel molotov, tacaram fogo em carro, foi um caos, começou assim uma mini guerra civil. E aí foi passando em várias cidades, e aí virou uma guerra civil, foi tendo uma escalada, né, da violência. E aí, nisso, o Hamas, né, que é o grupo terrorista que toma conta de Gaza, eles começaram a lançar míssil para dar suporte, imagino eu, para dar suporte aos palestinos que estavam nesse conflito. E aí virou grande. Para contextualizar também um pouco aí, para quem não tem muita noção do que está acontecendo, nesse momento, o que ela falou aí, o que ajudou também a ficar as tensões, né, os ânimos aí aflorarem, eu nem posso chamar assim, ânimo aflorar é muito pouco para o que está acontecendo, né? Mas durante o mês do Ramadã também acontece que, como os muçulmanos, eles se juntam, né, eles fazem reuniões, eles se agrupam, acaba que às vezes também o lado da polícia de Israel, ela fica mais atenta, já que tem muita aglomeração, já que tem muita junção das pessoas, acha que pode acontecer, né, algum motim, alguma virada, alguma coisa, e os muçulmanos, nesse ano, e acredito que seja uma coisa histórica também, acaba que no mês do Ramadã, eles reclamam muito disso, porque eles se sentem mais vigiados, sem muita liberdade para fazer aí o culto, para exercer, né, a religiosidade deles. Então esse é uma questão assim que também foi complicada esse ano. Assim como no dia de Jerusalém, como os judeus eles comemoram, né, alguns palestinos, alguns muçulmanos, eles também se sentiam como
afetados, como se a comemoração fosse uma provocação, né? Então tem aí o embate desses dois lados. Fora isso aí também o que ela falou do Hamas, que é o grupo terrorista, né? Toda vez que acontece algum conflito a nível internacional e que tem um grupo terrorista que prega algum lado, né? Esses grupos terroristas, eles crescem, né? Porque eles querem mostrar que eles também têm poder, né? Então, como ela falou aí de apoiar, é isso aí, já que tá tendo esse conflito, a gente vai crescer para mostrar também que a gente tá presente, que a gente se impõe na área, só que nesse caso específico, né, o poder bélico do Hamas, ele é muito claro. Uma pessoa que morre já é complicado, eu não estou falando em relação a uma vida em si, mas quando na totalidade, né, obviamente que o governo de Israel, uma das maiores potências aí bélicas do mundo, nem se compara com a força do Hamas, mas qualquer movimento terrorista, ou chama-se lá como vocês preferirem, claro que impacta aí vidas, então já é uma questão bem complicada. Você disse que tem sirene, que tem o bunker. Essas questões, assim, vocês receberam algum treinamento? As pessoas daí recebem treinamentos? Ou é tipo uma cultura que vocês vivem diária, sempre tá na internet, tá na televisão, todo mundo sabe como funciona? Tipo assim, eu sei que toca sirene, eu tenho que ir, passa no jornal. Como é que vocês sabem como agir em cada caso? Por exemplo, tem país que tem terremoto, tem país que tem ataque nos Estados Unidos, por exemplo, ataque nas escolas. E aí eles têm sempre eles têm, né, uma instrução. Como que vocês ficam sabendo do que fazer em cada situação? Então, isso é muito forte aqui, porque Israel é um país que está sempre em estado de guerra. Pode acontecer a qualquer momento, porque todos os nossos vizinhos, todas as fronteiras, literalmente todas as fronteiras de Israel, já fizeram alguma guerra com Israel. Então, as pessoas estão preparadas, isso é o dia a dia do pessoal. Você nunca vai ver ninguém em Israel que nunca ouviu falar o que é um bunker. É tipo dia a dia, 100%. Então, eles falam muito. Por exemplo, quando eu vim morar aqui, a primeira coisa que eles falaram no aeroporto quando eu cheguei, fica atenta que em caso de sirene você tem que fazer isso, isso, isso. Se você estiver no carro, você faz isso. Se você estiver no ônibus, você faz isso. Mesmo chegando assim, eles achando que você era uma turista, eles já comentaram isso com você? Não, não. Eu cheguei como imigrante, eu cheguei junto com um outro grupo, veio um avião inteiro de imigrantes vindo do Brasil para cá. Entendi. Então, a gente foi recepcionado por pessoas do governo, tudo direitinho, já com documentação, com identidade, tudo. Então, eles dão umas orientações, eles falam o que você tem que fazer em relação à burocracia, por ser uma nova cidadã, mas eles também explicam, caso toque alarme, você tem que ir para esse lugar, você tem tanto tempo. Então, as pessoas sabem, e isso aparece bastante na televisão também, tipo, campanha do governo. Tem na televisão, tem escrito em lugares na rua, a galera sabe. E também grupos de Facebook, o pessoal informa uns aos outros e todo mundo sabe o que fazer, na verdade. E nesse período também que a sua rotina aí tá complicada, né? Até porque você disse aonde você mora, que é perto da faixa de Gaza. Você também, assim, precisou de um refúgio, né? Um escape, e você fez uma viagem, eu acho que pro norte, né? Isso. Eu, depois de mais ou menos 5 ou 6 dias em casa, com um bombardeio de noite, de noite, de noite, muito barulho, você ouve umas explosões, você dá um pulo, assim, a sirene é muito forte, que é para todo mundo ouvir, né? Então, eu não estava aguentando mais, eu falei assim, vou tirar um fim de semana. Aí eu fui, aqui o pessoal, quando Israel está em guerra, o pessoal do norte ou do sul, depende de onde é a guerra, porque pode ser guerra com o Líbano, então o pessoal do sul que ajuda, o pessoal é muito solidário, então muita gente oferece a casa, fala assim, eu moro aqui no norte, não sei o que, pode vir, passa aqui um tempo e tal. Então eu fui, e é muito engraçado, eles recebem pessoas sem nem conhecer, é só para ajudar mesmo, e eles te tratam assim como hóspede, mas é que a gente não está acostumado, no Rio de Janeiro, onde é que isso ia acontecer. Então, eu fiquei lá, eu fiquei 3 dias, né, 2 noites e 3 dias, silêncio, dormi bem, aí depois eu voltei, e já voltei para a mesma realidade. No meio do caminho, eu estava no carro, tocou a sirene, eu tive que descer do carro, joga no asfalto, depois volta para o carro e vai dirigindo muito rápido para casa.
As ruas vazias, 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 não tem nenhum carro na rua, tudo vazio. Gente, eu vou deixar o Instagram da Sabrina aqui também embaixo. Como ela é minha amiga, eu a sigo no Instagram e eu vejo o que ela posta diariamente. Conta pra gente, Sabrina, assim, o que você já viu aí nesse tempo? Eu sei, você já chegou a ver algum míssil, você mesmo a olho nu, assim? Você falou que você já viu tanque, o que você já presenciou nesses dias aí? Eu vi vários mísseis, vários mísseis. Uma coisa que eu nunca achei que fosse ver na minha vida era míssil. Eu vi na primeira noite, eu não estava assim com muito medo no início. Eu estava ok, sei lá, me sentia protegida por causa do Iron Dome e tal. O Iron Dome intercepta mais de 90% dos mísseis. Então eu me sentia assim, ok, falei. Então, o que acontecia? Quando estava tendo míssil e não era na minha casa, tipo, não tocava sirene na minha região, eu ia para fora de casa e eu olhava no céu, porque não tinha chance de cair na minha região. Então, eu olhava no céu e você vê claramente o míssil assim subindo e o Iron Dome indo, interceptando no ar, e aí eles explodem, fazem um barulhão e explode, e aí depois fica só uma fumacinha. Já vi, da minha casa eu consegui ver, caiu um míssil que foi lançado de Gaza, caiu numa fábrica que eles tinham, não sei exatamente o que era, mas era um tanque de produtos químicos, tinha amônia, vários gases, e caiu um míssil exatamente lá. Então ficou pegando fogo durante 2 dias, e eu via fumaça preta da minha casa, eu vi tanque. E como a minha região é muito perto, eles fecham as ruas, né? Você não pode ir, a partir da minha casa, você não pode ir em direção a Gaza, eles fecharam a estrada ali, e eles montaram várias bases de exército. Para caso tenha que entrar em Gaza, ou proteção, não sei exatamente. Mas eles montaram várias bases, então tinha lá vários soldados apostos. Eu vi vários tanques, tipo 200 tanques, meio que preparando para entrar, caso precise, mas não entraram. Eu vi uns aviões sobrevoando, avião de, como é que fala? Avião com míssil, avião com mísseis acoplados do lado. Você disse que no começo, como não era exatamente na sua região, tem aí o Domo de Ferro, né? Você estava mais tranquila. Mas, e até eu cheguei a comentar isso aqui em casa, né, com o Rafael, meu namorado. Eu falei assim, nossa, a Sabrina, ela tá... Eu contei, né, antes de até conversar com você, eu falei, nossa, eu tenho uma amiga minha e tal. E ela tá assim, claro que na mídia social, né, a gente não quer dizer que é exatamente dentro do nosso coração, como a gente tá sentindo, nossa cabeça, né? Mas eu falei assim, nossa, ela tá super tranquila, eu estaria morrendo, eu estaria assim, desesperado. Ele falou assim, nossa, eu ia tentar vir pro Brasil na hora. Eu falei, como você vai pegar um voo com um monte de míssel no céu? Então, assim, hoje que a situação aí permanece, né? Como que você tá hoje? Então, o que acontece? Eu tenho para mim que é questão de costume. Porque quando eu vim para cá 2 anos atrás, enfim, longa história, mas eu morava num kibbutz, que é tipo uma área rural, mais perto ainda de Gaza, era 3 quilômetros. Eu fiquei um tempinho lá, uns 6 meses. E a primeira vez que eu ouvi sirene, lá tocou. A primeira vez que eu ouvi sirene, eu fiquei desesperada. Eu estava na rua e costuma ter vários bunkers assim na rua, né? São umas construções de concreto que você entra e fica lá até a sirene acabar. E eu achei um bunker, mas eu estava tão nervosa que eu fiquei andando em volta e eu não achava a porta. Eu não achava a entrada. E aí eu fiquei muito nervosa, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, foi a minha primeira experiência. Eu fiquei tipo, meu Deus, cadê a porta? Não achava. E aí eu me joguei no chão, assim, do lado, né, do bunker, e eu fiquei muito nervosa. Aí a segunda vez que eu escutei, eu fiquei nervosa, mas um pouco menos. E aí agora, como eu estou escutando todo dia, eu sinceramente acho que eu acostumei e não dava mais medo. Eu estava ok, eu estava tipo, ah, não, tudo bem, vamos ficar para sempre no bunker. Não estava assim com muito medo. Mas isso nas primeiras 3, 4 noites, porque a gente não sabia que ia virar uma guerra. Porque costuma ter uns ataques de míssil aqui, um dia ali, um dia aqui, às vezes tem, mas passa. Eu não sabia que ia virar uma guerra. Quando de fato eu percebi, falei assim, caraca, é uma guerra mesmo? Eu falei, ferrou. E aí, em vez deles lançarem 3, 4 mísseis, eles lançaram 3.500. Então, eu ouvia muito barulho, tanto do lado daqui quanto do lado de Gaza. Todas as bombas que Israel estava jogando em Gaza, destruindo prédio ou qualquer coisa, eu escutava.
Então, eu comecei a ficar, tipo, meu Deus, não acaba, quando que vai parar? E aí, hoje, especificamente, eu tô bem, assim, tipo, ontem à noite eu fui dormir já sabendo que eu ia acordar com o barulho da sirene, e você acorda, assim, no pulo. Então, dá um nervoso, né? Dá um medo. Aí, ó, ouviu? Ouviu? Isso foi um estouro de bomba, de míssil? De bomba. Muito forte. E a casa treme, tipo, explode e a janela fica tremendo. Dá medo. Ai, não, dá muito. Não precisa nossa, eu ficaria desesperado. Mas eu acho assim, claro que são situações diferentes, né? Mas acaba que a gente que é do Brasil também, a gente vive uma realidade, não vou falar parecida, né? Mas paralela, né? A gente também tem aí uma guerra civil dentro de todas as cidades muito violentas, e a gente sabe que acontecem problemas todos os dias. Estou tentando evitar as palavras, né, por causa da monetização do YouTube, mas acontecem conflitos diários e a gente tem que viver, né? A gente tem que continuar existindo, e a gente acha que acaba ficando frio em relação a isso, né? Até que alguma coisa muito perto da nossa realidade aconteça pra gente dar um estalo de novo, e no outro dia, né, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que se sustentar, você volta pra sua rotina, né? Mas se Deus quiser vai passar e vocês vão ficar aí em segurança. E sabe a Gigi Hadid, né, a modelo? Então, ela quanto a irmã dela, Bella Hadid, elas são de origem palestina. Então, o que elas estavam... E elas têm milhões de seguidores. Então, o que elas estavam fazendo? Elas todo dia postavam coisa contra Israel bem forte. Tipo Israel fazendo genocídio palestino. E a única pessoa israelense, ou do lado de Israel, que tem tanto poder quanto elas, é a Gal Gadot. E ela não falou nada demais. Ela devia ter defendido a terra dela para não deixar a mídia pisotear tanto, porque, sei lá, como a Gigi Hadid é famosa, nego escuta ela. E a Gal Gadot, ela não deu um posicionamento forte. Ela falou uma coisa muito paz e amor, tipo, espero que tudo se resolva e os dois lados tenham paz. Então, o pessoal estava esperando que ela tivesse um posicionamento um pouco mais defensor do país dela, entendeu? E aí, sobre essas questões que você já ficou sabendo, a gente estava conversando, né, antes da entrevista, e você me contou algumas curiosidades. Conta pra gente aí do que você ficou sabendo, que você viu. Teve uma questão de mísseis, né, subterrâneos. Explica aí um pouquinho pra gente. Então, alguns dias atrás, talvez uns 4 ou 5 dias atrás, lembra que eu falei que perto da minha casa tinha um monte de míssil, um monte de tanque e base, como se eles fossem fazer um ataque terrestre? Uhum. O que acontece? Eles fizeram, até onde eu soube, que foi a primeira vez na história do exército israelense que eles fizeram um truque. Eles armaram como se fosse uma invasão terrestre, mas era fake. Então, o que acontece? Eles posicionaram os tanques como se eles fossem entrar em Gaza, como se eles fossem invadir, e aí todos os terroristas se esconderam nos túneis subterrâneos. Isso foi outra história? Caraca, tá com muita bomba. Você escuta ou não? Escuto. Eu escuto baixo, né? Porque chega pelo microfone, mas eu escutei. Nossa, agora eu escutei. Isso são mísseis sendo interceptados? Não, isso é bomba sendo lançada em Gaza. O contrário, então, né? Daí pra lá. Nossa. Então, eu cheguei no nível, não consigo perceber se o míssil foi interceptado ou não, se é um tiro de tanque, se é tiro de revólver, se é tiro de helicóptero. Qualquer coisa, você corre aí pro bunker e aquilo que a gente conversou antes, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa nem de me avisar. Se você sair, eu já sei o que é. Tá. Não, só se tocar sirene, se não tocar no sirene. Tá, entendi. Tá, onde é que eu tava? Então, aí eles fizeram um truque como se eles fossem entrar em Gaza, botaram os tanques posicionados e tal. E o que acontece? Gaza é chamada de cidade subterrânea. Todo o armamento deles fica subterrâneo. Os terroristas se escondem, eles não têm os prédios normais, eles não se escondem acima do nível do chão normal, eles se escondem no subterrâneo. Então, quando Israel ameaçou entrar, falou a gente vai entrar, eles todos entraram para o subterrâneo. E pelo sistema de inteligência de Israel, que é uma coisa absurda, eles sabiam aonde eram essas localizações, e aí vieram 160 aviões simultaneamente,
e liberaram não sei se chama bomba ou, enfim, algum armamento que tinha a capacidade de não estourar em cima do asfalto, mas ele penetrava o asfalto e destruía o subterrâneo. Então, eles mataram, assim, ninguém sabe quantos, né? Porque eles morreram lá embaixo da terra, mas eles destruíram vários túneis, porque o Hamas ele constrói túnel de Gaza para poder entrar em Israel, porque como é tudo murado, lá tem muro em volta de Gaza inteira, então eles começam a construir túnel subterrâneo para passar o território de Gaza para Israel. E aí, para fazer sequestro, já aconteceu algumas vezes, eles sequestram soldados, enfim. Então, eles conseguiram, com essas bombas, meio que trollar os terroristas e conseguiram destruir vários túneis subterrâneos. E eles também não vão admitir, né? Porque mostra fraqueza, né? E um grupo terrorista nunca vai fazer isso, né? Tipo, morreram X. Vai sempre ser um mistério, né? Do que aconteceu mesmo. E não dá para saber exatamente, né? Subterrâneo, eles já estão lá enterrados. E você também falou de uma experiência que você teve ruim. Gente, tá tocando a sirene agora. Isso significa que estão tacando mísseis. A gente conversou sobre isso antes, que se acontecesse, ela ia ter que sair correndo mesmo pra se esconder no bunker. E que depois de uns minutos ela voltaria pra gente continuar batendo um papo. Como ela tá no computador e o microfone eu tô ouvindo, eu consigo, não sei se vocês vão conseguir ouvir daí, mas lá no fundo eu consigo ouvir o barulho de explosão. Nossa, você não vai acreditar, eu tô aqui no meio da entrevista e começou a ter uns bombardeios, tocou sirene, ela saiu correndo pra se esconder no bunker. Eu tô aqui com a câmera ligada, gravando agora, e ela tá lá no bunker, se protegendo. Tô chocado. Voltou? Voltou? Nossa, foi pegar água. Cara. E é isso todo dia, né? Todo dia, toda hora. Hoje estava até demorando. E como que você sabe que, tipo assim, pode voltar? Pode sair do bunker? Quando acaba a sirene. Eles falam para quando acabar a sirene você ficar mais 1, 2 minutos e depois pode sair. Então, assim, não é tipo assim, eles avisam só pra você ir, né? Enquanto tá acontecendo, eles continuam com a sirene fica até acabar, então. Tem vezes que, tipo assim, eu vou pro bunker, começa a sirene, aí a sirene fica já mais fraquinha, tipo assim, vai acabar. Aí depois começa a outra. Aí depois vai acabar, começa a outra. Tem vezes que eu fico direto, tipo, são 5, 6 sirenes direto. Pra vocês entenderem, gente, tem esse sistema aí que Israel tem, dessa cúpula, né, desse domo, são mísseis, vamos dizer assim, que eles interceptam outros mísseis, né, como ela falou, e o sistema é tão inteligente que ele até entende se aquele míssil vai cair numa área civil ou não. Às vezes eles até deixam passar, né, se for cair no meio de uma coisa aleatória. Eles não gastam um míssil para bater aquele específico. Agora, se vai cair numa área civil, uma área que tem moradores e tal, eles vão lá e interceptam. O negócio é de outro mundo mesmo, né? Graças a Deus, tá tudo bem. Nossa, eu fiquei preocupado, real. Caraca, deve ser uma aflição mesmo, né? Pode acontecer a qualquer hora. Para quem tem ansiedade... Nossa, desespero. Deve ter gente, assim, eu até pensei nisso na hora que eu tava conversando com você, né? Tipo assim, eu acho que se fosse eu jogaria um colchão não sei se cabe, se é um espaço pequeno, mas eu jogaria um colchão, eu dormiria dentro do bunker já. Então, quando você tem um bunker dentro de casa, você pode fazer isso. Mas eu não sei se a maioria, mas uma grande parte não tem. Então, é um bunker coletivo, que tem várias outras pessoas, ou do seu prédio, ou da região. Então... Fica mais complicado, né? O seu é dentro da sua casa ou você tem que sair? É dentro de casa, é um escritório. A parede dele é mais reforçada, tipo assim? Ele é construído com um concreto especial e muito mais grosso, são 40, 50 centímetros de concreto, isso é bastante coisa.
As paredes normais são, sei lá, 10 centímetros. Entendi. E ele tem uma chapa de aço, e tanto o teto quanto a janela é uma janela, não é de vidro, né? Ele tem uma chapa assim, de aço que você tem que puxar e fechar. Já aconteceu o caso, teve inclusive agora um menino de 6 anos de idade, ele morreu por um míssil que entrou dentro da janela. Eles estavam no bunker, mas eles não fecharam a janela inteira. A janela ficou um pouco aberta. Eu não sei se ficou um pouco aberta e não fecharam no total. E tem uma chapa de aço, e eles não puxaram essa chapa. E a janela ficou aberta, entrou um míssil pela janela e atingiu a criança. Nossa. E esse, você tinha falado também, outra coisa, você explicou, né, que a gente encerrou de uma forma trágica aquela outra, mas deu pra entender o que você falou. E já eu tava explicando que a cultura do cancelamento, né, a gente não vai estar emitindo opiniões aqui, mas eu acho que é interessante ela explicar pra gente entender que é uma região conflitante, sem falar que fulano tá certo, fulano tá errado, mas ela presenciou, né, aconteceu um problema. A gente sabe que esses choques de religião, Israel, para quem não faz noção do que é esse país, né, é um lugar assim muito louco, né? Tem gente que quando fala Israel imagina tipo bem Jerusalém, né? Jerusalém, Belém, não faz ideia que tem uma Tel Aviv, por exemplo, coexistindo. E assim, Tel Aviv é uma região, né, com muita festa, com muita colorida, comunidade LGBTQIA+. Então, assim, são vários mundos vivendo dentro do mesmo país, né, realmente. E aí aconteceu um caso com ela. Conta aí pra gente o que aconteceu quando você foi à praia. Foi à praia, eu acho, né? Então, foi há uns 2 anos atrás, eu fui para a praia em Yafo, que é uma partezinha de Tel Aviv, e eu saí da praia, e é uma parte majoritariamente árabe. E aí eu saí da praia, estava de biquíni, como carioca, né? Fui andando de biquíni na rua, não botei a roupa e tal. E aí me jogaram uma pedra. E aí eu olhei para o lado, fiquei procurando, falei, o que aconteceu? Me jogaram uma pedra? Ou caiu uma pedra em algum lugar? E aí eu vi uns árabes, tipo, meio que olhando e rindo, tinha gente no prédio, eu me senti meio inseguro, continuei andando e pronto, botei a roupa. E para vocês terem noção, a gente estava conversando, essa tecnologia de Israel, toda aí bélica, armamentista, é tão sinistra que ela até... Conta aí pra gente aquele caso que aconteceu aí do homem que estava no banheiro. Então, não era um homem que estava no banheiro, era um terrorista do Hamas, era um chefe alto escalão do Hamas. E Israel tem o sistema de inteligência forte o suficiente. Eles conseguiram saber aonde ele estava sendo procurado já há um tempo. Eles conseguiram saber exatamente onde ele morava e eles lançaram um míssil não dirigido, com câmeras, sensores, enfim, uma tecnologia absurda, que atingiu ele estava sentado na privada e atingiu ele morreu na hora. E era um terrorista. Então, a tecnologia de guerra daqui é realmente uma coisa surpreendente. Essa região, assim, eu que mexo com viagem, né, e tal, muita gente comenta, né, que a imigração de Israel por si, claro, tem imigrações que devem ser bem complicadas, porque são países, assim, bem específicos, em guerra, muito diferentes, mas, assim, Israel é um país bem turístico, né, tem muita coisa para fazer, e é um país rico e tal, e é uma das imigrações, assim, todo mundo fala que a imigração de Israel é bem rigorosa, né, para entender bem o perfil de quem tá entrando, assim. Eu já vi vários relatos de pessoas que foram para Israel e durante a imigração, quando chegaram de avião, assim, todo mundo que fala assim, nossa, fez muita pergunta. Ninguém fala bem assim, onde você vai ficar quantos dias? Pode entrar. Sempre falam que é um controle, assim, bem rigoroso, né? Já que é uma região aí mais complicada. E você, nesse tempo aí, você já esteve do lado palestino? Você já foi para alguma cidade palestina? Eu fui há 1 ano e meio atrás, eu fui quando era no Natal. Fui passar o Natal em Belém, porque eu queria ver como era a experiência, né? E Belém é uma cidade que é completamente árabe, não é dividida, é território árabe. E eu entrei lá sem problema, entrei de carro. Eu estava com um amigo meu que é israelense. E ele estava com um pouco de receio. Ele falou, não quero ir, não quero ir. Eu falei, não, pô, Natal, tranquilo, não vai acontecer nada.
Aí convenci ele aí, a gente foi, e na hora que a gente estava saindo da cidade, tinha um checkpoint, né, na fronteira, e um soldado pegou nosso soldado israelense, né, que era um território já daqui. Ele pegou a minha identidade, viu que eu era brasileira, falou, ah, ok, e pegou a identidade do meu amigo, ele era israelense, aí o soldado falou, o que você está fazendo aqui? Aí falou, ué, Natal, vem olhar. Aí o soldado ficou assim, mas você não pode entrar, isso é cidade árabe, se acontece alguma coisa com você lá dentro, o exército move o país inteiro para ir lá te resgatar. E podem tentar te matar lá dentro, é perigoso. E aí a gente não sabia que não podia entrar, e aí ele ficou com uma restrição na identidade dele, botaram, né, tipo assim, tentou passar para território que não pode, território proibido, e que se ele fizesse mais uma vez, ele ia preso. Nossa, tenso. E eu vi no seu Instagram, inclusive, eu acho que ontem, parece, você foi pra academia, pra CrossFit, eu não sei, e você postou a foto de tipo, um pedaço de um projétil, assim, o que aconteceu? Então, eu estava na academia e foi o primeiro dia, na verdade, que a academia abriu, porque ontem o dia foi mais tranquilo, estava bem mais silencioso, não estava tendo ataque toda hora, então eles abriram, aí eu fui. E aí teve um ataque no meio do treino, aí todo mundo saiu, foi pro... Eles têm tipo um bunker comunitário entre as escadas, enfim, na escada de incêndio. Aí a gente foi lá, e o que acontece? A sirene, ela não é só para proteger ataque direto do míssil, porque quando a Doma de Ferro explode o míssil no ar, os pedaços do míssil, que é de metal, eles caem no chão, né? Não evapora, não vai para cima, eles caem. Então você tem que procurar abrigo exatamente para essas partes não caírem em você, porque é de uma altura, né, muito bizarra, e se te atingir, tem gente que já morreu por causa disso, ferimento de projétil. Então você tem que continuar no abrigo até que todas as partes já tenham caído. Então, quando a gente saiu do abrigo, tinha um desses pedaços lá no chão. Então, significa que caiu lá perto. Se alguém tivesse lá, teria sido ferido. Entendi. E uma questão também daí que é bem assim. Não vou dizer que é rotina, que não é, mas que acontece, né? Tem casos até de ataques, aí nesse caso não é do terrorista, nesse caso eu nem tô falando do Hamas, né? Porque o Hamas ataca e pronto. Mas, por exemplo, já aconteceu casos aí até que teve uma imagem, né, que circulou bastante na internet de um prédio que caiu. E existem ataques até pré-avisados, né? Quando Israel vai atacar, eles sempre focam em atacar alvos militares. Eles não têm como objetivo em atacar civil, que é o que difere de um grupo terrorista. Que, por exemplo, o Hamas, eles já falaram, isso tem vídeo em tudo quanto é lugar, falando que eles só vão parar de atacar Israel quando o país deixar de existir. Então, o objetivo de Israel é atacar os alvos militares do Hamas para diminuir o poder bélico deles, e eles conseguiram já destruir uma fábrica de mísseis. E quando eles vão, o Hamas, eles têm o costume de esconder as armas e coisas militares em edifícios civis, exatamente para não levantar suspeita. Eles não têm um prédio inteiro só de coisa militar, eles têm prédio onde moram civis e no subterrâneo eles fazem uma fábrica. Então, Israel, com a inteligência, né, o sistema todo Mossad e tal, eles descobrem quais são esses prédios e aonde são, e lá tem civis. Então, eles alertam, eles jogam ou papelzinho, ou ligam, ou mandam mensagem, ou botam no microfone, enfim, falando, esse prédio vai ser atacado, você tem 20 minutos para sair. Eles realmente fazem isso, e aí as pessoas têm que evacuar os prédios, e aí eles destroem os alvos militares. Israel nunca foi um país 100% pacífico. Desde a independência de Israel, em 1948, no dia seguinte da independência, teve uma guerra, foi a Guerra da Independência, que todos os países árabes resolveram atacar, porque não concordaram com a independência. Teve Guerra dos 6 Dias, teve Guerra do Yom Kippur. Nunca foi um lugar sem guerra. Então, tem que se acostumar. Mas o negócio é que guerra mesmo, que nem essa que está tendo agora, a última foi em 2014, e que não foi tão forte quanto essa. Mas foi uma guerra que durou 53 dias, e eles lançaram, se eu não me engano, na guerra inteira foram tipo 500 mísseis, uma coisa assim. Agora a gente já está em 4.000 e contando. Então, dessa vez foi mais forte.
E acontece esses ciclos também, porque normalmente essas forças, né, que tem que lutar, que tem não, né, que lutam contra Israel, por exemplo, nesse caso aí um grupo terrorista, o Hamas, como a gente mencionou, ele já tem um poderio bélico inferior, né, então eles vão, fazem algum movimento e depois de que são retaliados, enfim, que acaba o conflito, eles precisam também de um tempo para se reerguerem, né, para se recompor, chamar mais gente, prospectar mesmo outras pessoas e refazer a base aí dos equipamentos para tentar atacar novamente, né? Bom, esse foi o bate-papo aqui com a Sabrina. Sabrina, muito, 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 muito obrigado por topar falar com a gente aqui. É muito interessante ver o ponto de vista de alguém que está vivenciando, né? Diferente só da grande mídia, ou ainda mais hoje que tem tanta fake news aí, né? Que a gente ouve e acredita no que quer, né? Então, assim, é muito bom ver uma pessoa que está vivendo aí para mostrar o ponto de vista da sua realidade, o que você tá passando, né? A gente espera que, em nome de todo mundo que está assistindo esse vídeo, que você fique bem, que isso cesse logo, né? Porque não é bom para nenhum dos dois lados, né? Então, assim, toda energia, assim, toda força, toda oração aí por Israel, pela Palestina, por essa área, esse conflito, que, sei lá, que o mundo ache um jeito de solucionar isso e que a gente sabe que é uma coisa assim, né? Que é complicada, que jeitos até já foram propostos, mas mesmo assim sempre um acha que tá levando vantagem, outro tá desvantagem e nunca chegam em um consenso. O mundo tem guerra desde que o mundo é mundo, né? Infelizmente. Mas assim, que todas essas coisas aí melhorem, que você fique em tranquilidade, se é que é possível existir essa palavra nesse momento, né? E que isso passe logo. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é corrido e traumático agora, né? Tipo assim, pra você parar pra fazer qualquer coisa deve ser uma emoção, assim, latente, mas muito, muito, muito obrigado mesmo aí pela paciência e por todo o tempo aí desprendido pra conversar com a gente. Obrigada, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite e por poder também mostrar um pouco o lado, né, da gente aqui. Temos muita fake news e é isso. Espero também que tudo se resolva e essa situação chegue ao